Boa noite. Quero saudar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor se faça presente em vossas vidas, em todos os momentos, em todo o tempo. Porque o Senhor é bom. A Bíblia diz que o Senhor é bom em todo o tempo. Quero hoje fazer uma breve meditação sobre o Salmo 23. Não exatamente sobre todo o Salmo 23, mas falar alguma coisa sobre a necessidade da ovelha estar perto do seu pastor. No Salmo 23 nós lemos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estava lembrando de uma leitura que fiz recentemente sobre uma moça que na sua infância ela passava suas férias numa fazenda no Rio Grande do Sul, e nesta fazenda havia uma criação de ovelhas. Só que ela era uma estranha, ela ia lá eventualmente em suas férias e ela começava a correr brincando atrás das ovelhas, mas quando ela entrava no pasto que as ovelhas haviam, as ovelhas corriam desesperadas, se juntavam umas às outras, formavam um grande bando e iam em direção ao seu pastor. Buscavam o abrigo do seu pastor, temerosos por aquela presença diferente que ali estava. Nós sabemos que a Bíblia nos compara em vários momentos a ovelhas, porque o Senhor entende que nós somos tão frágeis quanto uma ovelha. A ovelha é um animal bobo, vamos dizer assim, inocente. A ovelha é um animal puro. Ele não é um animal que arquiteta defesas. Ele tem dificuldade em se autodefender. A defesa dele é correr para o seu pastor quando está em pânico. Eu já li que as ovelhas costumam ficar olhando para cima, procurando o seu pastor, porque elas o buscam como referência, como direção. A qualquer perigo, a qualquer situação de pânico, elas já olham aonde que está o pastor, para que elas corram para perto desse pastor, porque o pastor transmite a elas segurança. Elas sabem que o pastor as retira dos penhascos quando elas estão caídas, feridas. Elas sabem que o pastor é aquele que sara suas feridas quando elas estão machucadas. Elas sabem que o pastor as leva a pastos verdejantes, pastos verdes. Elas sabem que o pastor as leva às águas puras e cristalinas, como diz o Salmo. Então elas veem no pastor uma referência de bondade e de amor. E quando nós vemos aqui que as ovelhas, a exemplo dessa historinha que contei, elas se juntam em grupo e correm para o seu pastor, nós vemos aqui a necessidade da ovelha estar em grupo, irmão. Você precisa do seu irmão. Você precisa estar junto com outra ovelha. Uma ovelha só é só uma ovelha. Duas ovelhas são mais que uma. É óbvio. Três são mais que duas. A Bíblia diz que dois cordões são mais fortes que um. Então veja bem, uma ovelha só, uma ovelha sozinha, sem pastor e sem rebanho, é uma ovelha fragilizada, é uma ovelha que corre riscos de ser consumida pelo seu inimigo. É uma ovelha que corre risco de cair num penhasco e não ter quem a erga, quem a tire daquele penhasco, ou daquele buraco, ou daquela profundidade. É uma ovelha que sozinha, estando só, se ela estiver machucada, talvez ela apodreça ali onde ela está. E ela não tenha forças para sair daquela situação.
muito provavelmente ela não terá forças para sair daquela situação. Um crente fora da igreja, ele fica sem reforço espiritual. Ele fica sem aquela graminha verde, aquela pastagem verde, que é o alimento, a palavra de Deus. Ele perde esse alimento verde, saboroso, que o pastor lhe oferece, que o pastor lhe conduz a se alimentar desse tipo de alimento. Ela de repente começa talvez a comer galhos, espinhos talvez, coisas infrutíferas, que não vão suster a sua alma, suster o seu espírito. A ovelha, ela sabe que ela precisa do pastor para se proteger. Ela deve sempre procurar estar com o rebanho e com o seu pastor. Em Gálatas 6, versículo 2, nós lemos assim, ó: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então veja bem, levai as cargas uns dos outros, como ovelhas que somos, devemos estar em rebanho para nos fortalecermos, para ajudarmos uns aos outros. Em Ezequiel 34:16 está escrito assim: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas, enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. Aqui nós já estamos falando de um pastor, que é o pastor mor, pastor soberano, pastor maior. Embora ele seja amor, embora ele cuide de nossas feridas, embora ele sare as nossas aflições, ele mate a nossa sede, ele mate a nossa fome, mas ele apacenta o rebanho com justiça. Em Salmos 133, versículo 1, 2 e 3, é maravilhoso. Olha o que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Esse óleo é perfumado. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Em Provérbios nós vemos, Provérbios 27:17, eu leio assim, olha: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O homem afia o seu companheiro. Olha a importância de termos irmãos, a importância de congregarmos, a importância de ter um outro, porque este outro vai nos afiar, né? Vai nos deixar amolados, vai deixar a nossa lâmina afiadíssima. A importância de não ser só. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Ah, irmã Dora, mas por que você está lendo isso aí? Está falando de desejos da juventude. Mas eu gostaria de frisar aqui, irmãos, olha só. Juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. A Bíblia nos mostra em muitos pontos a necessidade de estarmos juntos. Porque juntos nós somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Em Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, olha assim como as ovelhas olham para o cima procurando o seu pastor,
A Bíblia nos diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluias! Vamos manter nossos olhos fixos em Jesus, para nós alcançarmos nosso alvo, irmãos. Que nosso alvo é a eternidade com o nosso Criador, porque só nele nós encontramos segurança, conforto, alimento e salvação. Sobretudo, segurança, conforto, alimento e salvação. Sobretudo, é o que nós encontramos nesse bom pastor, no pastor que nos dá tudo. Lembrando que aqui o Senhor também nos colocou sob a direção de um pastor terreno, um sacerdote que ele escolheu, porque nada acontece sem a permissão do nosso Senhor. O sacerdote que ele escolheu para orar por você, para falar, para trazer a sua palavra até você, para curar tuas feridas, para te levar aos pastos verdejantes. Amém, querido? Medite nesta palavra, na necessidade de estarmos juntos. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias onde estão nos impedindo de congregarmos. Existe uma situação. Não somos ignorantes ao ponto de descartarmos essa situação. Não é isso. Mas é bom que nós saibamos que temos que manter o nosso vínculo. Temos que manter a nossa afetividade com os nossos irmãos. Temos que manter esta harmonia entre nós. É importante que nós, ainda que virtualmente, estejamos em comunhão com os irmãos e em comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.